tarde. Eu vou lançar mais um conteúdo, nosso primeiro conteúdo da aula de gramática, tá certo? A gente vai ver o conteúdo hoje, os substantivos. E o conteúdo ele é um pouquinho extenso. A gente vai dividir em duas aulas, tá certo? Hoje a gente vai identificar o substantivo, o que é, qual a definição, vamos ver alguns exemplos. A gente vai ver também a classificação desses substantivos. A classificação não vai ser todas, vai ser só algumas. A gente vai identificar também o gênero, né? Como identificar cada um dos substantivos em gênero masculino e feminino. E isso vocês vão poder acompanhar mais detalhadamente aqui no nosso livro didático e também nos exemplos que eu vou explicar no quadro. Agora a gente vai conceituar o substantivo. Substantivos são as palavras que designam para nomear os seres visíveis ou não visíveis, animados ou não, os objetos, os lugares, ações, os estados, sentimentos, desejos, ideias, entre outros. Aqui nesse slide nós temos um pequeno conceito, né? Que substantivo é a palavra usada para dar nome aos seres, às coisas, às ideias. Ou seja, tudo que está em nossa volta, ele é um substantivo. O quadro branco, ele é um substantivo. O pincel, o caderno, a caneta, o birô. Ou seja, tudo que está em nossa volta, nós vamos denominar de substantivo. Só que todos esses substantivos, em seguida, a gente vai ver a classificação de cada um deles. Para a gente dar continuidade, né, nós temos aqui algumas definições. Podemos classificar o substantivo como uma variável que existe para dar nome. Esses nomes são dados a quem? As pessoas que nós podemos atribuir: Maria, Lourdes, João, Luísa, Pedro. Vamos atribuir agora as qualidades. Nós podemos definir beleza, teimosia, grandeza, felicidade. Ao sentimento, quais são os substantivos que nós vamos atribuir a eles? Podemos identificar amizade, raiva, rancor, melancolia. Aos objetos. Os objetos podemos definir casa, cama, guarda-roupa, geladeira, bem-te-vi, Alemanha, Espanha, Equador, São Paulo, Fortaleza. E por último nós temos as ações. Que essas ações nós podemos definir corrida, movimento, cantar, entre outros. A gente vai acompanhar agora a classificação dos substantivos. Primeiro nós vamos identificar o substantivo simples e o substantivo composto. A primeira distinção entre os substantivos é bastante básica, considerada somente a sua raiz estrutural, que chamamos de radical. Essa raiz é a parte da palavra que carrega o seu significado mais importante. Vamos observar os exemplos aqui, ó. Eu tenho jardim e livro. Ou seja, nós temos um substantivo simples que é composto apenas por uma única palavra. Quanto ao radical de jardim, nós temos jard, que é até o D, e livro, que é até o R. Quanto aos substantivos compostos, vamos identificar bomba, relógio, palavras-chave. Por que ele é substantivo composto? Porque ele apresenta mais de duas palavras. Vamos ver agora o exemplo no quadro. Nesse próximo slide a gente vai se deter um pouquinho, né, com a classificação do substantivo simples e o substantivo composto. Aqui nos exemplos, né, o substantivo simples é quando ele apresenta nomes formados por apenas uma palavra. Vamos observar nos exemplos: terra, sapato, água, amor. Ou seja, cada um desses substantivos apresenta uma única palavra. Já o substantivo composto ele é um pouquinho diferente. Por que ele é diferente? Ele vai apresentar mais de uma, pode ser duas, três, entre outros. Vamos ver os exemplos. Olha, os substantivos compostos ele é formado por uma ou mais palavras, uma por meio da composição de outra. Ou seja, como é que essa palavra vai acontecer por meio de uma composição de outra? Uma depende da outra. Vamos ver os exemplos. Couve-flor.
Ou seja, eu tenho duas palavras que vai ser denominado como substantivo composto. Ou seja, uma depende da outra. Segundo exemplo, guarda-roupa, beija-flor e copo de leite. Agora vamos classificar e conhecer e identificar os substantivos abstratos e substantivos concretos. O substantivo abstrato, ele nomeia ações, qualidades, sentimentos. Vamos identificar beleza, ensino, bravura, pobreza e alegria. Transformando de uma maneira mais fácil, os substantivos abstratos é aquilo que eu não posso ter contato, que eu não sinto. Já os substantivos concretos, ele serve para nomear seres que possuem a existência própria. Vamos ver exemplos. O lápis, mulher, cachorro, gato. Ou seja, os substantivos concretos eu já posso ter um contato. Eu posso definir eles de uma maneira mais específica. Substantivos abstratos, eu não tenho contato, eu não posso sentir, tocar. E já os substantivos concretos, eu posso sentir e tocá-los. Vamos acompanhar agora nesse slide os substantivos coletivos, que eles existem para designar um conjunto ou pluralidade de seres de uma mesma espécie. Vamos acompanhar agora a relação destes seres de uma mesma espécie quanto à sua pluralidade. A gente pode observar na relação coro, que é de vozes, discoteca de discos, elenco de artistas, enxame de abelhas ou de moscas, esquadrilha de aviões e exército de soldados, fato de cabras, fauna de animais, feixe de lenha, de capim ou de varas, flora de plantas de uma região, galeria de quadros, júri de jurados, legião de anjos ou de tropas, manada de elefante ou de bois, matilha de cães de vadios, miríade, que é de estrelas, que miríade significa um número bem elevado, mais de 10.000, multidão de pessoas, ninhada de pintos, nuvem de gafanhotos, ossada de ossos, penca de bananas, pilha de livros de tijolos, quadrilha de ladrões, quarteirão de casas, quinquênio de 5 anos, ramalhete de flores, rebanho de ovelhas, de carneiros, de cabras, réstia de alho, de cebola, revoada de pássaros, século de 100 anos, semestre de 6 meses, tribo de índios, trimestre de 3 meses, universidade de faculdade, vara de porcos, viveiro de pássaros e vocabulário de palavras. Então, aqui nós temos alguns dos substantivos coletivos, Nós sabemos que existem outros além desses que a gente acabou de conhecer. Nesse slide, nós vamos apresentar agora o gênero dos substantivos. Como é que eu vou identificar? Em português, os substantivos podem ser gênero masculino ou do gênero feminino. Observem essas palavras de amarelo: o livro, a caneta, um giz, uma borracha. O livro tem um substantivo masculino, a caneta um substantivo feminino, um giz um substantivo masculino e uma borracha um substantivo feminino. Observem nessas palavras que o substantivo masculino ele antecede um artigo o ou um, e os substantivos femininos eles antecedem por um artigo a ou uma. Vamos ver esse exemplo que está destacado bem no centro do slide. Repare, só uma dicasinha. O substantivo ele é masculino quando ele aceita o artigo o ou um. E o substantivo ele é feminino quando ele aceita o artigo a ou uma. Alguns outros exemplos fazem o feminino apenas mediante o uso de desinência. Por exemplo, o aluno é masculino,
aluna é feminino, ou seja, tem a desinência de gênero. Sem o artigo eu posso identificar quem é o masculino e quem é o feminino. No outro exemplo, menino e menina, ou seja, aqui também eu vou identificar o masculino e o feminino sem a presença, ou seja, sem a antecedência de um dos artigos que a gente viu nesse repare centralizado no slide. Para a gente finalizar o nosso conteúdo quanto à flexão do gênero, nós temos alguns exemplos no parágrafo. Vamos acompanhar. São considerados masculinos os substantivos que seguem os artigos o, os, e uns. Já os femininos, né, eles são procedidos dos artigos a, as, e umas. Observe que procedido vem antecipado desses artigos. Vamos ver o exemplo a seguir. A gata morreu. As gatas morreram. Uma gata morreu. Umas gatas morreram. Observe que eu tenho a e uma está no singular, as e umas no plural. Então, da mesma forma, nós vamos definir os artigos que antecedem os substantivos masculinos. A gente vai só inverter a frase. O gato morreu, os gatos morreram, um gato morreu e uns gatos morreram. Ou seja, tudo que nós estudamos aqui agora, os artigos, eles vão anteceder o substantivo masculino e feminino.